Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais uma vez estarmos na tua casa. Deus, conduza este culto, pois ele é teu. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Roberto, estou com o pastor Alceni, que nos trará a mensagem nesta manhã, nos 2 primeiros cultos. Os irmãos podem notar uma grande falhas nos bancos em decorrência do retiro da igreja, né? Graças a Deus todos chegaram bem, tanto na sexta quanto aqueles que foram ontem. O pastor Israel também está com eles lá, está falando para esses irmãos que foram para lá, não somente descansar, mas também ouvir da palavra, enfim, aproveitar esses momentos juntos. Queremos também dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando. Eu gostaria de perguntar se há alguém que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez. Eu gostaria que você ficasse de pé para que pudéssemos conhecê-lo melhor e te dar um abraço. Há alguém que nos visita nessa manhã? Há algum irmão que aniversariou esta semana? Aniversário de vida, de batismo, de casamento, ou quem sabe de namoro também, né? Há alguém que completou o ano de vida essa semana? Nós vamos orar nesse instante pedindo por você. Se não há? Muito bem. Eu queria também dizer para aqueles irmãos que nos assistem através da internet, que eles fazem parte desse culto também. Esteja conosco como se você estivesse aqui, presente, pois aí na tua casa também está o Espírito do Senhor, Jesus Cristo, e cultue juntamente com a gente. Meus irmãos, antes de darmos continuidade, eu gostaria de ressaltar apenas 2 avisos. O primeiro é com relação ao encontro dos casais que se realizará na próxima semana, segunda-feira. Os irmãos poderão ver melhor no nosso boletim. Lá na última página, na página dos avisos, vocês vão poder encontrar isso bem lá e ler e participar. Nós temos esse encontro dos empresários. É bom que se diga que não é somente para os empresários, mas aqueles também que almejam um dia serem empresários. Que vocês possam vão ouvir aqui na próxima semana, um juiz estará falando e como você faz para poder chegar lá. É óbvio que cada empresário tem uma história diferente de vida, né? Cada empresário tem uma história diferente de como conseguiu alcançar o seu objetivo. Mas quando nós ouvimos alguém que teve êxito e tem êxito, isso faz com que nós possamos incrementar dentro daquilo que nós estamos almejando, que estamos pensando. E também no próximo domingo o almoço Natal da Justiça, R$15 o convite para toda a igreja. Aqueles que quiserem participar, procurem a irmã Elvira Bazar também, né? A irmã Elvira. A Justiça está envolvida com essa programação. E agora, já no início de janeiro, no dia 4, se não me engano, daremos continuidade aos cultos voltados para as famílias. Ao invés de fazermos na última quarta-feira de cada mês, achamos por bem colocar na primeira quarta-feira do mês. Então, a partir de janeiro, a primeira quarta-feira estará com os casais, com as famílias da igreja dirigindo o culto. Seria bom, meus irmãos, que nos envolvêssemos com esse ministério e com os demais ministérios da igreja, né? Temos o culto com o pastor Alceni, sempre às segundas-feiras, né, Alceni? Com estudos, e pastor José Maurício também, pastor Israel também tem dado alguns estudos. Então, procurar ver o boletim e nos envolvermos com tudo isso. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Deus de amor e Deus de paz, muito obrigado, Senhor Deus, por todo o teu carinho com cada um de nós. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar.
Meu coração anseia por Cristo, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Vamos ler todos juntos? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 1, 2. Eu louvo o poderoso Deus. Cantemos com alegria de pé essa música. Senhor Deus e nosso querido Pai, nós queremos agradecer-lhe pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui nesta manhã e te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Tu possa nos usar, possa falar aos nossos corações nesta manhã aquilo que cada um necessita ouvir. Ó Deus, aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, aceita, ó Deus, tudo que vamos fazer aqui nesta manhã, porque o intuito e o desejo do nosso coração é que tudo seja feito para a honra e louvor Teu, em nome de Jesus. Amém.
os deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Vamos ler todos juntos esse verso que está impresso no nosso programa. Quem entre os deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Convidar você a se colocar de pé, amém? Aleluia, reina sempre o grandioso Senhor, reina o grandioso Senhor. Aleluia, 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 reina sempre o grandioso Senhor, reina o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno és, Senhor, digno és, Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno és, Senhor, digno és, Senhor. Aleluia, 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 reina sempre o grandioso Senhor, reina o grandioso Senhor. Aleluia, aleluia, reina sempre o grandioso Senhor, reina o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno és, Senhor, digno és, Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno és, Senhor, digno és, Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno és, Senhor, digno és, Senhor. Declare: tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno és, Senhor,
és Senhor, Tu és Santo, Santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Participar do momento de fidelidade, quando então iremos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós estamos, irmãos, entrando numa caminhada nova, já há alguns anos começamos essa caminhada, e agora estamos de fato nessa jornada que é para a construção do novo templo. Separei esse momento então para pedir aos irmãos que continuem orando para essa finalidade. Cada etapa é uma etapa diferente, cada etapa é uma luta diferente. Os irmãos então, quando se dispuserem no seu coração a participar dessa etapa, que costumo dizer que não é minha, não é do pastor Israel, não é do pastor Alceni, mas é do nosso Deus, que possamos fazer com alegria. Mas também, ao dizimar ou ao ofertar, possamos pensar naqueles irmãos também que estão fora do nosso país, vivendo momentos difíceis, levando o Evangelho. Muitos desses irmãos são atendidos financeiramente através dos dízimos e das ofertas que os irmãos trazem à igreja, através do FAM, e também aqueles que estão aqui no Brasil, atuando como missionários. Enfim, nossa igreja tem atividades diversas atividades, e necessitamos da compreensão dos irmãos, do amor dos irmãos, não para mim, não para nós, pastores, mas para a causa que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ao vir à frente, venha com alegria, né? Não com aquele medo como pregado na quarta-feira pelo pastor Israel, mas que possamos ver isso tudo com muita alegria, com muita satisfação. O nosso Deus não precisa de dinheiro, não é verdade? Se Ele quisesse fazer tudo, Ele faria, sem dinheiro, mas Ele nos incumbiu dessa tarefa de evangelizar. Essa tarefa é minha, essa tarefa é sua, essa tarefa é de toda a igreja. Ao som de uma música ao órgão, aqueles que estiverem então preparados, venham até a frente e façam desta forma.
As irmãs então poderão levar as salvas e nós ouviremos mais uma vez Michele e Raquel.
ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Os irmãos, por favor, podem se sentar.
Eu acho que eu já falei uma ou duas vezes, se não 3 vezes, eu não sei, para os irmãos. Eu detesto levantar de manhã cedo. Se desse, eu dormiria até meio-dia, começaria a trabalhar, então estaria satisfeito. Na terça-feira eu levantei assim, com vontade de ficar na cama, mas tinha um compromisso muito cedo no escritório, 8 horas da manhã, para mim bem cedo. Então levantei insatisfeito naquela terça-feira e fui então para o escritório e atenderia uma cliente já bem cedo, porque teria que pegar no trabalho também muito cedo e não teria condições de estar lá mais tarde. Então cheguei no escritório desanimado, cansado, para atender aquela senhora. E no decorrer da nossa conversa, uma coisa impressionante acontece sempre, que normalmente alguém, quando procura um advogado, por trás do problema jurídico, há sempre um problema de família. É certo, não tem como fugirmos disso, envolve sempre família. E aquela mulher estava muito angustiada, contou o seu problema, expus o remédio jurídico, como falamos na nossa linguagem. Então ela começou a chorar e disse que naquela manhã a disposição dela era para o suicídio. É o segundo caso que me ocorre no escritório com pessoas com a mesma intenção. Então ali pude orar com ela e ela então disse que pensaria num passo mais longo, que não fosse o suicídio, mas que fosse na presença do Senhor. E eu comecei então a sentir Deus envolver aquele ambiente, Deus a tocar naquela senhora e ao mesmo tempo dar uma bronca em mim, dizendo: você está vendo como eu sou bom com você, como eu tenho te abençoado? Você levanta tarde, pega tarde no trabalho, sai cedo do trabalho, não tem doenças, graças a Deus, você vive uma vida tranquila, sim, com dificuldades, mas eu estou ao seu lado. E quantos não estão ao meu lado procurando o suicídio, procurando as drogas e tantas outras coisas? Meus irmãos, devemos glorificar o nosso Deus, porque Ele um dia nos resgatou. Devemos glorificar o nosso Deus, porque seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o nosso problema, Ele jamais nos abandonará, Ele jamais nos deixará mergulhados no abismo. Ele sempre está disposto a nos erguer, a nos levantar. E depois aquela senhora foi embora e no final da semana ela me ligou dizendo que foi muito importante aquelas palavras e que ela queria reafirmar tudo aquilo que ela havia me dito, que estaria entregando então a sua vida a estar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu glorifiquei ao Pai pela vida dela, glorifiquei ao Pai por minha vida, por tudo que Ele representa na minha vida. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não é atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir Deus falsos. Quantos de nós aqui hoje
estamos dispostos a botar, a reforçar a nossa confiança no Senhor. Eu vou convidar a Raquel, sempre tive vontade de fazer isso, de chamar uma jovem para estar aqui comigo à frente, para que pudesse então orar. Se você deseja clamar ao Senhor, ou agradecer ao Senhor, se coloque de pé, fique de joelhos, ou venha até a frente, para que possamos estar com você, orando por você, clamando ao Senhor por você, enquanto cantamos: Ele é meu, Ele é teu, Senhor. Abra o seu coração para o nosso Deus. Eu vou pedir então a Raquel para que ore nesse momento. A irmã Cristina está aqui à frente, porque ela foi atropelada ontem. Um carro subiu na calçada, a pegou, mas não houve absolutamente nada com ela. Cremos que o Senhor então estava ali protegendo a irmã Cristina. A irmã Sônia tomou posse ontem, né, irmã? Anteontem. Então nós estaremos orando também para que Deus possa estar ali, continuar a te abençoar ricamente, que você possa desenvolver ali um papel de serva do Senhor, atuando ali juntamente com seus novos amigos. E a irmã que eu esqueci o nome, porque eu não guardo o nome de todo mundo, a irmã Nancy, não tem a mesma mente do pastor Israel, por favor, né? A irmã Nancy veio também pedir por sua neta, que está fazendo uma prova hoje. Ela falou o nome da firma, qual é? Nave, Escolas Nave.
Colégio Nave. Eu perguntei a ela, é para NASA? Quer dizer, além de não prestar atenção nos nomes, também ouço mal, né? Mas vamos orar então para que a neta dela possa fazer uma boa prova, possa ter um bom resultado. Raquel. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pelo privilégio de falar contigo, Senhor, e poder entregar as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Eu te agradeço, Senhor, porque pelo Teu sacrifício na cruz pelas nossas vidas, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e em nome de Jesus agora, Senhor, nós viemos entregar, Senhor, a vida de cada um desses irmãos aqui. Te agradecer, Senhor, por cada uma das vitórias alcançadas, Senhor, porque sem Ti, Senhor, elas não conseguiriam, Senhor. Sem Ti, essa irmã não seria livrada do atropelamento. Sem Ti, Senhor, essa irmã não tomaria posse, Senhor, daquilo que ela tomou. Senhor, então, em nome de Jesus agora, nós também pedimos, Senhor, pela neta da irmã Nancy. Senhor, que ela possa estar contigo, que o Senhor possa estar com ela, Senhor, nessa prova, Senhor. Dá a ela a sabedoria que ela precisa, Senhor. Faz ela lembrar do que for necessário, Senhor, para que ela tenha sucesso, Senhor, nessa prova. Também te pedimos, Senhor, pelo pedido de cada um de nós que está aqui hoje, Senhor. Sem Ti nós não podemos nada, Senhor. Se não for o Senhor a ouvir a nossa oração, Senhor, a nossa situação nunca muda, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Ouve a oração, ouve a súplica do Teu povo, Senhor. Porque é em Ti que nós colocamos a nossa esperança, Senhor. É por Ti que nós esperamos, Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Hoje nos estará a mensagem um pastor muito conhecido da igreja, né? Pastor Alceni, e eu estarei orando por ele nesse momento e peço ao Senhor que nosso Deus possa falar ao coração dele e ele, sendo usado por Deus, falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos então ouvir. Nosso Deus e nosso Pai, graças te dou pela vida do Alceni, graças te dou, Senhor Deus, pela amizade que nós temos um pelo outro, pelo companheirismo. Graças te dou, ó Deus, por sua esposa, tão amada por nós, e por seus filhos. Deus, em nome de Jesus, fale ao coração dele, e que ele, ó Pai, possa falar aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, todos os dias, todos os momentos de sua vida. É a oração que faço a Ti, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Como sempre, né, é aquele misto de alegria, de honra de poder estar aqui mais uma vez, e esse treme nas pernas aqui, em função da grande responsabilidade que é estar à frente, né, dos irmãos, estar neste púlpito, e para mim sempre é uma emoção muito grande. Eu queria convidar a Michele e a Raquel para que elas repetissem aquela primeira música. E gostaria que você abaixasse a sua cabeça, né, se ficasse, né, conversando com Deus, refletindo sobre a letra dessa música, sobre a importância que ela tem na sua vida, se ela significa alguma coisa para você. Às vezes nós cantamos e ouvimos músicas, mas não paramos para atentar para a mensagem que essa música transmite, o princípio que ela quer trazer às nossas vidas. Então, enquanto você estiver ouvindo a Michele e a Raquel cantando, faça essa introspecção, baixe a sua cabeça, preste atenção na letra, preste atenção naquilo que a música quer falar ao seu coração. É poderoso.
Isso é verdade na sua vida? Se é, diga amém. Quem já leu o livro de Apocalipse aqui todo? Do capítulo 1 até o capítulo 22. Levante a mão. 33,3%. Quer dizer, muita gente ainda não teve coragem de encarar o livro de Apocalipse do capítulo 1 até o seu final. E hoje a minha intenção é de falar sobre um aspecto e uma parte, a parte final do livro de Apocalipse. Mas antes, para que a gente possa entender um pouquinho o contexto em que o apóstolo João escreve o livro de Apocalipse, os irmãos sabem que João escreveu o Evangelho, escreveu as 3 cartas de João e escreveu também o Apocalipse. E existe um contexto, e é importante que a gente entenda o contexto para a gente poder tirar a mensagem para a nossa vida, para o nosso contexto. Então, abre sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3 e depois o versículo 9 do livro, desse início do livro de Apocalipse. Diz então o evangelista João: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é o contexto em que João está quando escreve o livro de Apocalipse. Está preso, está exilado numa ilha, porque pregava o Evangelho, porque falava de Jesus Cristo. Ele vivia num ambiente, naquela época, no final do 1º século, pós Jesus Cristo, o imperador Domiciano, ele tinha o hábito de se intitular Senhor e Deus, e ele impunha a todos aqueles que estavam debaixo do seu domínio, esse poder. E um historiador da época diz que nas suas cartas ele iniciava assim: o Senhor e Deus ordena, ou seja, Domiciano, ele queria ser enxergado, ele queria que as pessoas, aqueles seus súditos, prestassem essa reverência a ele de Senhor e Deus. Mas quando os cristãos se deparavam com esta ordem, ficava naquela tensão, porque o único Senhor meu é Deus, então eu não posso obedecer à ordem deste homem. E por isso muitos eram mortos, muitos eram perseguidos, muitos eram presos, como João. E aí João, nesse exílio, ele tem uma revelação de Deus. E aí surge o livro de Apocalipse. Um livro que é feito, meus irmãos, para dar esperança àquele povo que estava sofrendo, aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, aqueles irmãos que estavam perdendo as suas vidas. Tinha que haver alguma esperança. E aí o livro de Apocalipse traz justamente essa revelação, traz essa mensagem de estímulo e de ânimo, porque podem ter esperança. Hoje o Rio de Janeiro está vivendo uma manhã de épica, uma manhã de marco na sua história. Assim nós esperamos. A Rocinha, aquela comunidade que tanto sofreu ao longo desses anos, sem ter liberdade para fazer o que queria, sob o domínio do tráfico, sob o domínio dos bandidos, e hoje está ali o governo subindo, retomando aquela área, dando esperança àquela comunidade, uma expectativa de uma vida nova, de uma época nova. A época antiga deve passar. Essa é a esperança daquela comunidade. Os testemunhos ali evidenciam isso. E o que o Apocalipse traz para os seus primeiros leitores é exatamente isso: uma esperança de uma época nova, a esperança de um momento novo. E o capítulo 21, meus irmãos, traz uma visão de João que é extraordinária.
que é algo assim, né, magnífico, e que tem como objetivo mostrar aquelas pessoas que estavam sofrendo, que estavam desiludidas, que não viam muitas perspectivas, né, da sua vida, esperança, né, do seu futuro, poderem enxergar na palavra de Deus, na visão deste homem de Deus, uma expectativa melhor. Abra sua Bíblia no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Nós vamos ler sobre essa visão que João tem da Nova Jerusalém. A Nova Rocinha é a esperança para aqueles nossos irmãos e amigos ali daquela comunidade. A Nova Jerusalém era a esperança para aqueles que estavam sofrendo aqui nesse instante da história do cristianismo. E pode ser também a nossa esperança, e deve ser também a nossa esperança. O autor diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será um lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aí no final desse capítulo, meus irmãos, no versículo 27, nós lemos: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos nesse instante ter os nossos corações abertos, sensíveis para aquilo que Tu tens para cada um de nós nesta manhã. Nós não queremos ouvir, ó Deus, aquilo que desejamos. Nós queremos ouvir aquilo que precisamos ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fico encantado com esse capítulo do livro de Apocalipse, porque eu fico me imaginando no lugar de João, ali preso naquela ilha, né, forçado a trabalhos ali árduos e tal, e este homem, de repente, ele tem uma visão de Deus, uma visão do reino, e ele se preocupa com aqueles seus irmãos, com aquelas igrejas que estavam sofrendo, que estavam sendo massacradas, que estavam tendo a sua esperança liquidada. E aí, de repente, ele tem esta visão extraordinária da parte de Deus. Ele vê uma cidade santa, Nova Jerusalém, descendo dos céus, como ele diz, né, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aí ele coloca isso para Deus, ele coloca isso para os seus irmãos, e ele começa a traçar algumas características dessa cidade.
Quem viu o filme Avatar, né, e se gosta de ficção como eu, deve ter ficado assim, né, entusiasmado, assim, maravilhado com aquela cidade, né, com aquele povo, com aquele modo de vida, aquelas árvores, aquela coisa assim, algo assim futurístico, algo maravilhoso, aquela árvore, né, ali cheia de luzes e tal, onde aquele povo ia ali colocar ali as suas necessidades. Aquela árvore dominava toda aquela nação, era o coração daquele povo. E aí eu fico imaginando a Nova Jerusalém, né? E a gente tem algumas características, João traça algumas características dessa cidade. E a primeira característica dela diz lá no versículo 11, né, que ela resplandecia com a glória de Deus. E aí, meus irmãos, eu fico assim imaginando, né, a Shekinah de Deus, a glória de Deus. O que isso tem impactado a minha vida? Porque o que eu percebo, meus irmãos, e eu espero estar enganado, é que a gente perdeu um pouco essa noção, a noção da glória de Deus, a noção do Shekinah de Deus. E o que João diz é que essa cidade, ela descia com a glória de Deus, ela resplandecia com a glória de Deus. Aí eu me reporto lá ao Antigo Testamento, e aí você tem, lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, essa seguinte expressão: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E em outro texto também, em Êxodo, a gente tem uma outra ênfase sobre a questão da glória de Deus, quando diz assim: ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Meus irmãos, isso é a glória de Deus. A glória de Deus, no primeiro texto que a gente leu, ele enchia o tabernáculo de tal forma que as pessoas não podiam entrar. E aí eu tenho uma figura ali do tabernáculo, né, que a gente tem aí, que é uma maquete que as pessoas produzirem em função das descrições ali do Velho Testamento, e a gente tem mais ou menos ali aquele local onde era o Santo dos Santos, né? Onde a glória de Deus se manifestava, onde só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ali estava a manifestação do poder, a manifestação da glória de Deus. E é interessante, né, nesse exemplo de Moisés, porque quando Moisés sobe ali ao monte para obter a tábua da lei, né, tem esse aspecto de quando ele desce, o seu rosto está resplandecente. Por quê? Porque ele tem uma intimidade, ele tem um contato tão próximo de Deus, que ele é contaminado com a glória dele, ele é contaminado com a Shekinah. Temos nós sido contaminados com a Shekinah de Deus? Quem tem o seu rosto resplandecendo aqui? Quem tem buscado e enxergado e percebido a glória de Deus? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é santa. Eu estou aqui, aonde Deus está, a sua glória está, meus irmãos. Será que nós temos essa noção? Será que nós temos essa percepção da glória de Deus? A Nova Jerusalém, essa cidade santa, ela vai ser iluminada com a glória de Deus. É uma das características dessa cidade. Mas a gente percebe no texto uma outra característica, né? Diz lá que o seu brilho era como uma joia, preciosa como jaspe, clara como cristal. Então o autor tenta trazer para a nossa realidade, a realidade humana, porque nós não conseguimos alcançar, meus irmãos, a dimensão, né, do que vai ser essa Nova Jerusalém. Mas aí o autor, né, coloca dentro daquilo que nós temos de mais precioso, que são as pedras preciosas. As mulheres entendem muito disso, né? Os homens nem tanto, mas as mulheres sabem, né, o valor ali de uma ametista, o valor de uma pérola, e é isso que o autor quer mostrar. Olha, essa cidade, ela vai ser maravilhosa, né? O seu brilho era como uma joia preciosa, como jaspe, clara como cristal. E aí uma outra característica dessa cidade, meus irmãos, diz que tinha
um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto a essas portas. Os anjos estavam ali para recepcionar o povo de Deus, o povo que estava chegando para essa cidade santa. Então, nos seus muros, em cada portão, tinha um anjo, de braços abertos: venham, venham a mim, venham, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E uma outra característica, meus irmãos, diz que nesta cidade, João não viu o templo, não viu templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. João, Tamara, ele olhou assim para a cidade, para Nova Jerusalém, e a primeira expectativa dele é de buscar um templo ali enorme, um templo maravilhoso, conforme nós vamos construir aqui, um templo para 2.000 pessoas, 2.100 pessoas, um templo bonito, moderno. E João começou a buscar isso na cidade santa, na Nova Jerusalém, mas ele não encontrou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o templo é o local onde nós nos encontramos com Deus, onde nós buscamos uma intimidade mais próxima com Ele, onde a sua igreja se reúne. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, e nós nos reunimos aqui nessa estrutura para glorificarmos, para adorarmos a Deus. Mas só que na cidade santa, Deus vai ser o próprio templo, o Cordeiro vai ser o próprio templo, porque nós vamos ter esse contato, esta intimidade direta com Deus. Então não vai haver templo, não vai haver nenhuma construção, porque o próprio Deus será esse templo. E uma nova característica, meus irmãos, da cidade santa, da Nova Jerusalém, é que a cidade não precisava de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro é a sua candeia. Quer dizer, essa cidade era uma cidade luminosa, ela não precisava de luzes, porque ela tinha sua própria luz, Deus era quem a iluminava. E uma outra característica diz que as suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A noite aqui, meus irmãos, tem o símbolo de insegurança, de medo. Então à noite todo mundo vai para as suas casas, as atividades cessam, porque a princípio a noite nos traz insegurança, nos traz medo. E o que João mostra para os seus leitores é o seguinte: olha, nessa cidade, na cidade santa, na Nova Jerusalém, não vai haver noite. Vocês não precisam ter medo, lá vai ser dia direto. Aquele pessoal que gosta de dormir, de tirar aquele cochilo assim bem profundo, deve estar: poxa, mas Alceni, lá não vai ter uma noitezinha para a gente tirar um cochilo, para a gente dormir? Não, meus irmãos, porque lá a gente vai estar sempre vibrando, a gente não vai ter cansaço, a gente vai estar sempre adorando a Deus, porque Deus vai ser esse templo, a gente vai estar unido diretamente com Ele, não vai haver noite, porque não há necessidade, porque as luzes vão estar brilhando constantemente. E uma outra característica, meus irmãos, que João fala da cidade, dessa nova cidade, da Nova Jerusalém, é que nela vai estar a árvore da vida. Isso lá no capítulo 22, versículo 2. Os irmãos se lembram da história da árvore da vida. A árvore da vida nos reporta aonde? Ao Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden tinha uma árvore da vida. E é por isso que eu acredito que o propósito de Deus para a humanidade não contemplava a morte. Porque quando você lê ali o texto, você vê que Adão e Eva não foram proibidos de comer da árvore da vida. Eles foram proibidos de comer da árvore do conhecimento. Ou seja, a árvore da vida estava com livre acesso para o homem. O homem poderia comer e não morrer mais. Mas em função do pecado, quando o pecado entra na vida do homem, Deus diz: não, vamos guardar esta árvore, vamos tirá-la daqui, vamos tirar o homem, porque o homem não pode ter acesso a essa árvore da vida e viver para sempre, porque agora o pecado contaminou o homem. E aí, meus irmãos, o que a gente observa é que a Nova Jerusalém é a concretude, é a realização dessa restauração do Jardim do Éden. Lá, você percebe no capítulo 22, o homem tem acesso a essa árvore da vida, corre um rio da água da vida, divide a rua principal da cidade. Então, o que João está querendo mostrar aqui aos seus leitores
é que, olha, lá na nova cidade, na cidade santa, na Nova Jerusalém, vocês vão ter o jardim do Éden restaurado. Vocês vão ter a presença de Deus constantemente. Vocês vão ter acesso à árvore da vida. Meus irmãos, uma última característica dessa cidade, e que sempre, quando eu leio esse versículo, eu fico assim impactado, sabe, Michele? Eu fico assim impressionado, eu fico me imaginando vivendo essa realidade. Quando João diz que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, porque a antiga ordem já passou. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Meus irmãos, eu imagino a ansiedade e a expectativa dessas pessoas que moram ali na Rocinha, esperando que a antiga ordem que tanto as maltratava, a antiga situação que eles viviam de aprisionamento, de falta de liberdade, eu fico imaginando a expectativa dessas pessoas justamente com relação a isso. A antiga ordem tem que passar, e nós vivemos isso, meus irmãos. Nós vivemos essa realidade da morte, nós vivemos essa realidade do choro, nós vivemos a realidade da dor. Não tem como nós fugirmos disso. Nós só conseguiríamos escapar dessa realidade se nós tivéssemos um encontro com Deus antes de envelhecer. Mas como nós estamos cada vez mais tendo uma vida mais longa, pessoas chegando aí a 80, 90, 100, 110. Na semana passada, não sei se os irmãos viram, foi na semana passada, no Fantástico, um indiano com 100 anos, que completou uma maratona de 42 quilômetros, correndo, começou a correr com aos 70 anos, aos 70 anos ele começou a correr, e agora com 100 anos ele completou uma maratona de 42 quilômetros, 100 anos, não tem 50, não tem 60, não tem 80 anos não, ele tem 100 anos, é a realidade que nós estamos vivendo. Mas, meus irmãos, quanto mais nós envelhecemos, nós vivemos essa realidade, a realidade do choro, porque quem vive muito, vê os seus entes queridos morrendo, porque a morte é uma realidade das nossas vidas, e aí há o choro, há a tristeza, há a dor, a artrose, é a perna, é o joelho, começa a aparecer essa fase do condor, condor em tudo quanto é lugar, é a realidade da nossa existência. Mas aí João diz para os seus leitores: olha, vai chegar um momento na Nova Jerusalém em que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Lá não vai haver mais tristeza, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor. Essa é a Nova Jerusalém, meus irmãos, que João está aqui apresentando aos seus leitores. Seus leitores que estavam ávidos por viver uma esperança, uma expectativa melhor. E aí a pergunta que eu me faço, meus irmãos, e que cada um deve se fazer, é: quem vai morar na Nova Jerusalém? Quem vai morar na Nova Jerusalém? O texto responde, mas ele primeiro diz: aqueles que não vão morar. Lá no versículo 8, do capítulo 21, você tem: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aí? Aí eu olho para essas características ali: covardes, incrédulos, depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos. Caramba, eu estou aí, eu estou ali, mas como é que, mas será? E aí eu olho para os personagens bíblicos, Tamara, aí eu olho para a vida de Moisés,
Aí vejo que Moisés, ao ser chamado para Deus, ele se acovardou. Não, Senhor, eu não tenho voz, eu sou meio gago, eu não... E aí, os covardes não vão ter lugar. Aí, os incrédulos, aqueles que não acreditam, né? Tantas pessoas, Tomé, não, Senhor, olha, eu não... para eu crer, eu tenho que meter o dedo aí no buraco em que os escravos fizeram. Aí eu vejo personagens bíblicos se enquadram ali, depravados, assassinos. Aí eu olho para a vida de Paulo lá contemplando Estevão ser morto, e aí olho para a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, um assassino que matou várias pessoas. E aí eu estou vendo assassinos ali, os que cometem imoralidade sexual. Davi, está lá escrito, ficou registrado, né, imoralidade sexual, os que praticam feitiçarias, idólatras e os mentirosos. Abraão, o pai da fé. Sara, vai lá e fala com eles que você é minha irmã, não fala que você é minha esposa não, senão eles vão querer me matar, tá? Aí você olha assim, você vê Raabe era prostituta, uma meretriz, mentirosa. Não, os espias não estão aqui não, eles já foram há muito tempo. E aí eu vejo assim, meus irmãos, nós nascemos enquadrados ali, ou seja, esses que não estarão na Nova Jerusalém. Mas aí, a gente vê mais adiante, e tem no versículo 27, o autor nos diz assim, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí aqui agora está a minha salvação, né? Quer dizer, quem estará na Nova Jerusalém? Aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E meus irmãos, quem é que está escrito no livro da vida do Cordeiro? Como que eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Você está escrito no livro da vida do Cordeiro? Porque são esses que vão habitar a Nova Jerusalém, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Existe um monumento que homenageia os mortos, os veteranos na Guerra do Vietnã. Esse muro tem 18 metros de extensão, tem milhares de nomes ali. Todos aqueles que guerrearam, que lutaram ali na Guerra do Vietnã, você chega ali e você consegue contemplar o nome desses homens. Esses homens morreram para ter os seus nomes escritos neste muro. Nós não podemos esperar morrer, para termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Para que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, isso tem que ser feito em vida, nesses 80, 100, 110 anos que nós estamos vivendo. E como que eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Eu separei alguns textos, 4 textos, eu gostaria de refletir com os irmãos. O primeiro está lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, quando Jesus diz assim para os seus discípulos: contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a você, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus, estão escritos no livro da vida. Os discípulos de Jesus haviam sido comissionados para ir pregar o evangelho, para expulsar demônios, e eles voltam alegres, e eles dizem: Senhor, o Senhor viu? Os demônios se rendiam à nossa palavra, nós expulsamos muitos demônios, as pessoas ouviam a nossa mensagem, e eles estavam se orgulhando disso. E aí, Gustavo, Jesus diz para esses homens que estavam se apegando a esse poder humano: olha, não se apeguem nisso não, vocês devem se alegrar por ter o nome de vocês escritos no livro da vida. Isso é o mais importante que pode acontecer na sua vida. Poder, dinheiro, conta bancária, saúde, isso não é o mais importante. O mais importante é a certeza de ter o nome escrito no livro da vida. E um outro texto, meus irmãos, diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. A casa de meu pai há muitos aposentos.
Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus falando aos seus discípulos: olha, eu vou partir, mas eu vou preparar lugar para vocês. Vai ter um cantinho para você lá no céu. Falando para os seus discípulos, aqueles homens que seguiam a Jesus, aqueles homens que comungavam com Ele, aqueles homens que participaram da missão de Jesus, que agora nesse instante estavam um tanto quanto decepcionados, porque o seu mestre, o seu líder, estava ascendendo e iria deixá-los, a princípio, órfãos. E aí Jesus diz para esses homens e essas mulheres: olha, não se preocupem, eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Vai ter um cantinho para você, vai ter um palácio para você na Nova Jerusalém. Não se incomode, lá tem lugar para todo mundo. Quem é que está escrito no livro da vida, meus irmãos? Aí você tem um outro texto que eu reputo, de fundamental importância para a nossa certeza, para a nossa confiança diante de Deus. Paulo diz aos Efésios o seguinte: aliás, esse texto é o texto de Hebreus, quando fala sobre ali os heróis da fé. Abraão diz assim, Deus fala assim sobre Abraão: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Esse texto está lá em Hebreus capítulo 11, onde você tem a relação dos heróis da fé. E a expectativa desses homens, meus irmãos, era exatamente essa: de uma cidade melhor, de uma cidade celestial. Se eles estivessem pensando numa cidade humana, de algo, eles poderiam voltar, como o texto diz. Abraão poderia voltar lá para Ur, mas não, eles tinham o seu alvo e o seu objetivo numa cidade celestial, uma terra que era fundada, que o seu alicerce, que o seu construtor era Deus. Estes homens eram homens como eu e como você, homens que tinham confiança e a certeza de que o seu nome estava escrito no livro da vida. E aí o apóstolo Paulo, meus irmãos, em Efésios capítulo 1, e esse texto é o texto que eu reputo assim como alicerce, como base para a nossa confiança, para a nossa certeza de ter um lugar no céu. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus pelo louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Alceni, como eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida? Como que eu vou ter certeza de que meu nome está lá? Se você já ouviu a palavra do evangelho, essa palavra que liberta, essa palavra que salva, se você entregou o seu coração a Jesus Cristo, você pode ter a confiança, você tem a garantia da nossa herança. A garantia da nossa herança, meus irmãos, é a garantia da salvação, é a garantia de que o seu nome vai estar lá. Eu me lembro que quando eu fui vestibular para a UERJ, e quando saiu aquele resultado, acho que isso daí é a experiência de todo mundo, Você vai lá naquela lista, lá com vários nomes, aí você começa a procurar, Aí conforme você não vai achando o seu nome, fica criando aquela expectativa, assim, poxa, mas será que meu nome não está aqui? Meu nome não está aqui? Meu nome não está aqui? Será que eu não passei? Será que eu não passei? Aí quando você vê o seu nome ali escrito naquela lista, aí é aquela felicidade, aquela alegria, aquela emoção de você ter o seu nome escrito naquela lista. Meus irmãos, imagine você ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. E o que você precisa fazer para ter essa confiança? Aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. E eu afirmo para os irmãos
eu vou morar na Nova Jerusalém. E você? Você tem essa confiança? Você tem essa certeza de que você vai morar na Nova Jerusalém? Eu vou. Por quê? Porque na minha história de vida, meus irmãos, eu vejo Deus presente em todo instante. Eu me lembro exatamente do momento da minha adolescência, quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Não é pelo meu mérito que eu tenho essa confiança. Senhor, você está sendo soberbo, como é que você tem essa confiança? Eu tenho a confiança, não porque eu seja santo, meus irmãos, não porque eu não esteja enquadrado dentro daquela lista ali. Eu sim, quando eu li aquela lista de quem não iria entrar, eu logo me enquadrei, porque eu já fui assim. Mas quem foi assim pode deixar de ser. Abraão foi mentiroso, Paulo foi assassino, Davi foi assassino, foi imoral sexualmente, mas esses homens tiveram um encontro com Deus, esses homens tiveram a sua vida transformada. Raabe era uma prostituta, uma meretriz, vivia vendendo o seu corpo, mas ouviu falar do Deus do povo de Israel, desse Deus santo, e entregou a sua vida a Ele. E ela teve o seu nome escrito no livro da vida, fazendo parte da genealogia de Jesus. Raabe, a prostituta. Por quê? Porque ouviu a palavra da salvação, entregou a sua vida a Ele. Estava vindo para cá, parei na banca e está lá, nem diz que não vai para o inferno, né? Deu uma entrevista aí na revista Época, que sai essa semana, e ele faz essa afirmação: eu não vou para o inferno, Deus tem um plano para a minha vida. Alguns podem pensar, mas esse cara que matou, que fez tanto mal, sim, ele pode, porque ele não é diferente de mim e de você, meus irmãos. Ele é um pecador. A nossa única diferença para o NEM é que nós fomos transformados por Jesus Cristo, é que nós deixamos os nossos pecados serem lavados pelo sangue derramado por Ele na cruz. É o que me diferencia do NEM. Então, quando ele afirma que ele não vai para o inferno, eu acredito, desde que ele aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, que ele se deixe preencher por Jesus Cristo, que ele tenha certeza de que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E para que você tenha essa certeza, você tem que entregar-se ao amor de Deus. Para nós terminarmos, meus irmãos, algumas pessoas, elas frequentam igreja, né, têm um encontro com Jesus, mas elas não conseguem ter essa certeza, né, de que ao morrer irão para o céu. E a gente enfrenta a morte todo dia, a todo instante nós estamos enfrentando a morte. Por isso a minha admiração pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que o meu desejo é partir e estar com Cristo. Não tinha a menor sombra de dúvida na vida deste homem, de que se ele morresse naquele instante, ele iria direto para Cristo. Mas isso às vezes falta nas nossas vidas. Nós percebemos que alguns cristãos, alguns crentes, né, não têm essa segurança. Meus irmãos, nós não somos salvos pelo que nós podemos fazer. Nós somos salvos e temos a segurança da nossa salvação por causa do amor de Deus. Foi Deus que preparou-nos lugar, foi Deus que nos amou primeiro. Aí o apóstolo Paulo diz o quê? Lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, nudez, perigos, espada? Pois a todo instante nós estamos sendo oferecidos em morte, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Salvador. Ele é o seu Salvador? Se é, diz amém. Amém. Diz amém. Amém. Nem todo mundo falou amém. Se você não tem essa segurança de que o amor de Deus te alcançou e que nada, nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nada pode te separar do amor de Deus. Se você não tem essa segurança, enquanto nós vamos cantar este hino, que fala exatamente dessa segurança, o autor, né, traduz essa certeza que ele tem diante da morte, diante do fim que todos nós
um dia passaremos, se você não tem essa confiança, se você não tem essa certeza. Você pode ter já tempo de igreja, você pode nunca ter entrado numa igreja, mas esta noite você ouviu dessa cidade santa, dessa nova Jerusalém, que vai deixar para trás toda esta ordem de morte, de tristeza, de dor, de maldade, de corrupção. Se você quer ter a certeza de morar na nova Jerusalém, na cidade santa, eu pediria que enquanto nós estivermos cantando, você se levantasse, ficasse em pé, porque logo em seguida nós vamos orar pela sua vida, nós vamos te abraçar, porque essa é uma decisão que é fundamental nas nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos encarando a morte todo dia. Ninguém aqui em sã consciência pode dizer que amanhã vai para o seu trabalho, porque é a nossa realidade. Quando você menos espera, uma doença, foi atropelado, né? Um táxi subiu na calçada e atropelou. Essa é a nossa realidade. Diante desta realidade, é fundamental que eu tenha certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida. E se você não tem essa certeza, esta manhã é a sua oportunidade de deixar Deus habitar o seu coração, deixar que este amor de Deus te alcance, este amor que nada vai poder te separá-lo dele. Então, enquanto nós estivermos cantando, se você tomou essa decisão, eu gostaria que você ficasse em pé, para você receber um abraço da nossa igreja. O meu desejo é que efetivamente todos aqui já tenham a certeza da sua salvação,
a certeza de que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Confirma isso no coração de cada um. Ó Deus, se por um acaso alguém aqui ainda não tem essa certeza absoluta de que ao morrer estará contigo no céu, que possam refletir sobre tudo que ouviu aqui nesta manhã e tomar a sua decisão. Não fazer nenhum sacrifício, não subir escadarias, não fazer nenhum despacho, mas simplesmente abrir o seu coração para que tu possas morar dentro do seu coração. Ó Deus, muito obrigado porque o teu imenso amor nos proporcionou a vinda de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que todos nós possamos ter essa confiança. Muito obrigado, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, tenham um bom feriado, uma boa semana. Hoje à noite, culto normal. Então, vamos aproveitar o domingo e à noite retornar para mais uma vez cultuarmos ao nosso Salvador. Você tem certeza da sua salvação? Diga amém. Amém. Glória a Deus.